Olá pessoal, eu sou o Fabrício Eu sou Jaine. Eu sou Ana Clara. E eu sou o Matheus. e nós vamos falar sobre a terceira semana do desenvolvimento embrionário, que é marcado por vários eventos importantes. O processo de gastrulação, a formação da notocorda, a neurulação, a formação dos somitos e do alantoide e, por fim, o desenvolvimento do sistema cardiovascular primitivo. Então vamos lá. No final da segunda semana foi formado o disco bilaminar, o hipoblasto e o epiblasto. Agora ele vai sofrer algumas modificações importantes, que é chamada de gastrulação. A gastrulação é o que vai estabelecer no embrião as três camadas germinativas. As três camadas germinativas são a ectoderma, a mesoderma e o endoderma. A ectoderma vai formar a epiderme e anexos cutâneos, pelos e glândulas mucosas, todas as estruturas do sistema nervoso, estrutura do encéfalo, dos nervos, dos gânglios nervosos e da medula espinal. Também vai formar o epitélio de revestimento das cavidades nasais, bucal e anal. A mesoderma vai formar a camada interna da pele, a derme. Vai formar músculos lisos e esqueléticos, o sistema circulatório, coração, vasos sanguíneos, tecidos linfáticos, tecidos conjuntivos, o sistema esquelético, ossos, cartilagens, o sistema excretor, rins, uretra e bexiga, os órgãos genitais e o sistema reprodutor, ovário e testículos. E a endoderma vai formar o epitélio de revestimento e glandular do trato digestivo, com exceção da cavidade oral e anal. Esse tecido também vai formar os pulmões, fígado e pâncreas. Vejam o quanto é importante esse processo do desenvolvimento das camadas germinativas. Observando essa imagem, nós temos aqui a parte posterior do embrião. Temos aqui a membrana cloacal, que vai dar origem à parte caudal do embrião. A placa pré-cordal, que vai dar origem à parte encefálica, né? E aqui a linha primitiva, que vai dar origem posteriormente a um nó primitivo. Que esse nó células irão invaginar por ele e formar a notocorda. Mas esse processo a gente vai ver lá na frente, como isso acontece. A gastrulação ela vai iniciar com o surgimento da linha primitiva na superfície do epiblasto, indo em direção cefálica. Mas como eu sei que está indo em direção cefálica? Vejam só que essa membrana cloacal ela indica a parte caudal do embrião e a placa pré-cordal indica a parte cefálica do embrião. Essa linha primitiva, o que vai acontecer? Células elas vão proliferar nessa região do ectoderma e elas vão se direcionar a essa linha primitiva, né? A esse plano mediano. Então, elas vão se proliferando aqui. Quando ela chega nessa linha primitiva, nesse sulco, elas vão passar pelo processo de invaginação. Vejam que células são proliferadas nessa região do ectoderma. Observe que elas têm características epiteliais. Lembra das aulas de histologia? Vejam que elas são justapostas e com pouca matriz extracelular. Vejam que elas se transformam em células mesenquimais, células do tecido conjuntivo embrionário. Mas para que isso acontece? Então, é para facilitar
com que elas possam ocupar espaços aqui na região inferior. Elas ficam mais fusiformes, que é uma característica da célula mesenquimal, e na sequência essas células vêm envolver essa região do hipoblasto. E quando elas tocam essas células do hipoblasto, elas começam a induzir um processo de retração. Elas começam a se colocar entre as células do hipoblasto e elas ativam um mecanismo de morte celular do hipoblasto. Elas vão invaginando e vão substituindo todas as células do hipoblasto, com exceção da região ventral e da região caudal. Quando elas fazem isso, elas se transformam em endoderme intraembrionário, formando o disco trilaminar. A notocorda é uma estrutura embrionária semelhante a um bastão, uma estrutura cilíndrica que vai definir o eixo do embrião. Vai ser a base para a formação do esqueleto axial, que vai estar no centro do corpo. Ela também vai dar origem ao futuro lugar das vértebras. Sabendo disso, vamos ver aqui como esse processo acontece. Surge, a partir do nó primitivo, o processo notocordal, que vai crescendo em direção à placa pré-cordal. Enquanto isso, surge um canal que é chamado de canal notocordal. Esse canal vai dividir o processo notocordal em duas partes. Essa parte superior, que está em contato com a ectoderma, e essa parte inferior, que está com o endoderma. Essa parte inferior vai começar a sofrer apoptose, que é a morte celular programada. Aqui. A degradação é tão intensa que acaba eliminando a parte inferior, eliminando a endoderme, sobrando apenas a porção superior do processo notocordal. O resultado dessa degradação faz com que as células da endoderme desapareçam com apoptose. Isso acontece para ser formada a placa notocordal. Essa placa vai se dobrar e se tornar em uma estrutura esférica que a gente chama de notocorda. Depois que é formada essa estrutura, o endoderma volta ao normal e assim se forma a notocorda. Olá, gente! Eu vou falar do terceiro evento, que é a neurulação. Aí vocês me perguntam, e o que é a neurulação? A neurulação é o processo da formação do tubo neural. E o tubo neural? Tubo neural é a estrutura que posteriormente vai dar origem ao sistema nervoso central do embrião, certo? E agora, para entendermos melhor como funciona o processo, eu tenho a vista dorsal do embrião, ou seja, as costas do embrião, fazendo um corte transversal nesse embrião representado na imagem. Agora, relembrando as estruturas, em azul temos aqui o ectoderma, em vermelho o mesoderma e em amarelo o endoderma. A gente tem o disco trilaminar com as notocordas já formadas. Aqui já está representando o início da formação do tubo neural. Pessoal,
Aqui no ectoderma, logo acima da notocorda, o ectoderma, ele começa a se espessar, certo? As células começam a aumentar o seu tamanho. As células aqui começam a aumentar o seu tamanho. Percebemos que aqui as células são bem baixinhas. Ó, aqui, ó, as células são bem baixinhas. Mas aqui acima da notocorda, as células começam a aumentar o seu tamanho, formando o que chamamos de placa neural. A placa neural, essa região aqui onde as células começam a aumentar o seu tamanho e a se espessar, aí na medida que a placa neural vai se formando na sua região central, começa a surgir uma depressão. Percebe aqui a depressão? Ou seja, ela começa a se abaixar. Essa depressão que se formou aqui eu chamo de sulco neural e, consequentemente, nas laterais, a gente vai ter duas regiões superiores que são as pregas neurais. As pregas neurais vai subindo, essas preguinhas aqui vão subindo e se fundem assim e formam assim o tubo neural, que se desprende do ectoderma, e fica situado aqui acima da notocorda, o tubo neural. Veja que o ectoderma volta a ser como era antes. E quando essas pregas neurais se fundem, que o tubo neural se desprende do ectoderma, um grupo de célula que está aqui, chamamos de células da crista neural, que posteriormente vão dar origem a diversas estruturas situadas principalmente nessa região cefálica, a célula do tecido nervoso, a glândula nervosa, estrutura situada na região da cabeça, elas se separam aqui para dar origem a essas estruturas. O quarto evento da terceira semana é marcado pela formação dos somitos e alantoides. Nesse período de gestação, existe o tubo neural. Aqui, tubo neural. E seu componente mesoderma. Como vocês podem ver na imagem, o mesoderma está aqui, nessa parte vermelha. É de onde irá surgir as estruturas esféricas que chamamos de somitos. Os somitos dão origem aos músculos, vértebras e costelas. Somitos que ele está dando origem aos músculos, como podemos ver na imagem. Turma, caso vocês não saibam mais, cerca de 38 pares de somitos são formados durante o período semífico de desenvolvimento humano. Os somitos cefálicos são mais velhos e os caudais os mais jovens. Colega, os somitos são formados de uma sequência cefalocaudal e estão localizadas em cada lado do tubo neural, aqui, em desenvolvimento, e darão origem à maior parte do esqueleto axial e da musculatura. Como foi dito, no 16º dia de desenvolvimento é onde estará surgindo a estrutura que daremos o nome de alantoide. Ah, Ana, claro que é alantoide. A alantoide é uma membrana crescente na região caudal que está indo em direção ao pendículo do embrião. O embrião tem formação no ligamento umbilical formado de artérias e veias. Ficam na parte posterior do intestino do embrião. A alantoide é uma bolsa que surge na endoderma e sua função é armazenar excretas e a realização de trocas gasosas. Então, o alantoide tem essa função na terceira semana de gestação, mas ele aparece aproximadamente na segunda semana do desenvolvimento gestacional. Bom, anteriormente, ao longo do vídeo, percebemos alguns eventos importantes que acontecem
na terceira semana gestacional. Nós vamos agora perceber como se dá a formação do sistema cardiovascular, ainda também na terceira semana de gestação. Bom, o sistema cardiovascular é composto pelos vasos sanguíneos e pelo coração. E vamos perceber, ao decorrer da formação do sistema cardiovascular, a formação de duas estruturas importantíssimas, que é os vasos e o coração. Vale ressaltar aqui, galerinha, que o coração é o primeiro órgão a se desenvolver. E todos os outros eventos, que vêm acontecer posteriormente vai depender da formação deste órgão. Não só da formação, mas da formação e da habilidade desse órgão de atender às necessidades do organismo. E quais seriam essas necessidades? As necessidades por oxigênio e por nutrientes. Então, a formação do sistema cardiovascular vai iniciar com o advento dos vasos sanguíneos. E o que seria esse advento dos vasos sanguíneos? Nada mais é do que a formação de novos vasos sanguíneos. E como se dá o processo desse surgimento desses vasos? O processo do surgimento dos vasos sanguíneos acontece em duas etapas, na qual denominamos de vasculogênese e angiogênese. A vasculogênese, por sua vez, é a formação de novos vasos que se dá através da união de células. E a angiogênese é a ramificação desses vasos que foram formados. Vamos observar agora aqui na imagem que nós vamos ter aqui a vasculogênese e logo abaixo nós vamos ter a angiogênese. E olhando pela imagem, nós já dá para perceber o que cada uma faz. Bom, aqui nós temos células mesenquimais, ou podemos também chamar de células perivascular. Essas células elas são oriundas do mesoderma e essas células elas vão se diferenciar logo em seguida em angioblastos, que vão dar origem às células endoteliais. Que vai fazer o que essas células endoteliais? Essas células endoteliais vai ser responsável por revestir a cavidade dos vasos sanguíneos. Então, a vasculogênese é responsável pela formação dos vasos através da união de células. Mas e o que é que os angioblastos fazem, Qual a função dos angioblastos? Aqui nós temos células mesenquimais ou células perivascular. Essas células vão se diferenciar em angioblastos e o angioblasto vai ser o quê? É o agrupamento de células. Então o angioblasto vai fazer o quê? Vai fazer as ilhotas sanguíneas, E no meio desse agrupamento de células vão começar a surgir algumas cavidades. Está vendo aqui? Algumas cavidades. E essas cavidades são a cavidade dos vasos sanguíneos. Observemos na imagem, novamente, mais uma vez, que as células que estão em contato com essas cavidades, elas são células pavimentosas. Observemos que aqui, enquanto elas são células perivascular e são angioblastos, o seu núcleo é bem cúbico, redondo, E quando passa a ser células endoteliais, que são responsáveis por revestir os vasos sanguíneos, elas vão mudar o seu formato. Elas vão passar a ser células pavimentosas. Uma vez que essas células mudam o seu formato, nós não podemos mais chamar elas de angioblastos, e sim de células endoteliais que vão estar aí revestindo os vasos sanguíneos. Então nós percebemos aí que a vasculogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. E a angiogênese? A angiogênese vai ser a ramificação desses vasos sanguíneos que foram formados aqui na vasculogênese. A partir desse vaso vai começar a surgir um broto, tá vendo? Aqui nós temos o vaso que foi criado lá na vasculogênese. Em seguida, esse vaso vai começar a criar alguns brotos de células, que vai ser o processo de ramificação. E esses vasos, eles vão crescendo, se ramificando cada vez mais e vai invadir o mesoderma extraembrionário e o saco coriônico. Nós vamos perceber aqui e visualizar melhor nessa imagem, Nós temos aqui as células
perivascular. Em seguida, nós temos aí o angioblastos, né, que vai ser a união de várias células. Em seguida, essas células vão formar as ilhotas sanguíneas, né, vão se unir, vão criar cavidades, que é a cavidade que vai ser a cavidade dos vasos sanguíneos. Em seguida, elas vão mudar o seu formato, tá vendo aqui? Que ela não é mais cúbicas, elas são pavimentosas, porque elas vão estar revestindo os vasos sanguíneos. Esse daqui é o processo de vasculogênese. Em seguida, nós vamos ter aí a angiogênese, que vai ser o quê? A ramificação desses vasos que foram criados aqui, né, na vasculogênese. Então, na angiogênese vai haver essa ramificação desses vasos, esses vasos vão crescendo, vão se desenvolvendo e vai invadir o mesoderma extraembrionário e o saco coriônico. Bom, anteriormente eu falei que o sistema cardiovascular é formado por duas estruturas importantes, os vasos sanguíneos e o coração. Já vimos, né, anteriormente, a formação dos vasos sanguíneos, que acontece em duas etapas, a vasculogênese e a angiogênese, cada uma desempenhando o seu papel aí no desenvolvimento dos vasos. Bom, agora nós vamos estar compreendendo um pouquinho sobre a formação do coração primitivo embrionário. No mesoderma embrionário tem uma região que nós chamamos de área cardiogênica. E é nessa área cardiogênica que o coração embrionário primitivo vai se desenvolver. Nesse local, derivado de células mesodérmicas, vai surgir dois tubos cardíacos. Esses dois tubos cardíacos irão se fundir, transformando em um tubo cardíaco apenas. E é esse tubo cardíaco no qual nós chamamos de coração tubular primitivo. É a partir dessa estrutura que vai surgir os ventrículos, as válvulas. Nessa estrutura também nós já vamos ver vasos sanguíneos, né? A união de vasos sanguíneos. E aí nós já vai haver uma circulação primitiva. Nós vamos observar aqui nessa imagem o sistema cardiovascular primitivo e algumas estruturas importantes. Bom, aqui nessa área nós temos o coração primitivo, que é o tubo endocárdico, o coração tubular primitivo, que vai estar ligado a vários vasos sanguíneos que se formaram, né? Aqui está circulando o cordão umbilical, com suas veias umbilicais. Esse saco, no qual nós visualizamos aqui, nós chamamos de saco vitelino. Esse saco vitelino também vai ter suas veias e suas artérias vitelínicas. E aqui são algumas veias importantes, né, fundamentais para o desenvolvimento do embrião. Observamos aqui que aqui nós temos o saco coriônico, que juntamente com um pouquinho do endométrio materno vai estar formando aqui a placenta, né? O que chamamos de placenta, é essa região aqui. E o que é a placenta? A placenta é um órgão de extrema importância, né? Um órgão materno-fetal de muita importância. Por que de muita importância? Porque é a partir desse órgão que vai haver a troca gasosa, né? As trocas gasosas, e a troca de nutrientes entre mãe e filho. Além de haver essa troca gasosa e essa troca de nutrientes entre mãe e filho, é a partir dessa estrutura também que se há a eliminação das excretas.